Graça e paz, é um privilégio estarmos reunidos. Os irmãos que aqui estão e vão chegar e aqueles que estão nos acompanhando também pelo nosso canal Mosaico São Paulo. Que Deus te abençoe. Gostaria que nós hoje pensássemos e compartilhássemos um texto que nós temos falado a respeito de identidade, a respeito de nome, identidade, começamos semana passada. E queremos dar continuidade nesse assunto. E como nós temos sempre o hábito de fazer, vamos orar. Hoje, na correria, viemos sem o violão, mas vamos já direto para a palavra. Então, vamos clamar ao Senhor. Gostaria que você tomasse um tempo para voltar-se ao seu espírito, onde Deus habita, acalmasse talvez o agito da alma, dos pensamentos, e juntos pudéssemos focar naquele que é o centro das nossas vidas, naquele que é o motivo, a razão, a nossa maior inspiração, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, nós te adoramos nesta tarde, declaramos, Senhor, o nosso privilégio, o nosso prazer de estarmos reunidos no Teu nome, de podermos, Senhor, nos achegar a Ti de forma confiada, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus eterno. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz, obrigado pela Tua graça, que nos alcançou, que nos resgatou das trevas para a Tua luz. Obrigado, Pai. Não temos palavras para expressar, não temos gratidão que caiba, Senhor, em expressões para declarar o quanto nós gostaríamos e queremos, Senhor, ser responsivos a este amor, entregando-te a Ti da mesma forma como o Senhor se entregou a nós, dando tudo. Deus. Obrigado, Senhor. Peço que o Senhor continue abençoando a cada um dos meus irmãos e irmãs, os que não chegaram, os que vão chegar, os que não poderão estar aqui presencialmente, mas ouvirão. Cada um deles, Senhor. Que o Senhor os toque, os abençoe, os livre, os guarde, continue, Senhor, capacitando a cada um a cumprir o Teu chamado, o Teu propósito, e assim engrandecer o Teu nome eternamente. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos. Então, eu gostaria de iniciar lembrando e fazendo uma pergunta, né? Muitas vezes a gente se confunde com alguns termos, com algumas questões da própria palavra. Quando a Bíblia diz que o homem caiu, lá em Gênesis, às vezes eu e você, e eu tinha também essa percepção até pouco tempo, de que foi uma queda ou algo parecido com um tombo, onde você escorrega, desliza, se estrubica, como diria o outro, mas logo você se levanta e já sai andando e pronto, vida que segue. Mas isso não é bem a verdade. O que aconteceu no Éden foi algo muito sério, foi algo, talvez a maior tragédia que já poderia ter ocorrido na minha e na sua vida, porque até hoje respinga em mim e em você. Precisamos compreender que então que o Espírito Santo de Deus, quando o Gênesis começa a falar, e nós vamos ler em Gênesis daqui a pouco, mas dando um pano de fundo para aquilo que queremos conversar, quando em Gênesis o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo, porque a terra era sem forma e vazia, Deus então começa a fazer uma obra resolvendo dois grandes problemas. O primeiro problema dele era a falta de forma e a questão de conteúdo que havia na terra. A terra não tinha mais nenhuma forma como ele tinha criado e estava vazia, sem conteúdo. Por isso, quando ele nos cria do pó da terra, ele nos faz a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele nos dá uma forma e nos dá um conteúdo. Nós temos a imagem de Deus, temos a forma de Deus, mas acima de tudo, o mais importante é que somos a semelhança de Deus, ou seja, temos o conteúdo dentro desta forma que Ele criou do barro. E quando nós não entendemos isso, como aconteceu com Adão e Eva, acontece que Deus coloca no jardim duas árvores. Uma é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra é a árvore da vida. Quando Deus coloca essas duas árvores, nós bem sabemos, Ele deu uma ordem ao homem e disse, olha, não coma desta árvore, porque no dia que você dela comer, você certamente morrerá.
E o homem então tinha que tomar uma decisão, tomar uma escolha. Ele tinha esse direito, porque Deus assim o deu, do livre-arbítrio, de escolher para qual lado iria. Mas, de repente, em Gênesis 3, a serpente começa, Satanás entra num animal, numa obra criada, que é uma serpente, ou uma cobra, como você quiser chamar, e começa essa cobra então a pregar para Eva. E trazendo para os dias de hoje, a cobra disse o seguinte: Deus é um mentiroso, ele não é tudo isso que você acha que ele é. Ele sabe que no dia que você comer desta árvore, você não vai mais precisar dele para saber o que é certo e o que é errado. Você vai poder tomar suas próprias decisões e você não vai mais precisar dele, então, para caminhar na qualquer que seja a direção que você escolher. Você vai poder, então, tomar as suas decisões e então você vai se tornar, na verdade, o próprio Deus. E como ele é mau caráter, como ele é mentiroso e como ele não quer que isso aconteça, né, porque ele de fato não é bom, como você achava que era, então ele colocou essa regra boba aí para você, para que você não se torne então de fato Deus. E se você fizer o que eu estou te falando, você vai se tornar Deus. E aí o homem e a Eva, ouvindo esse sermão, deram crédito a este sermão, e pensando que se pegassem de um fruto que era algo criado, poderiam então tomar o lugar daquele que criou. No momento em que eu tomo então a condição de poder tomar de um fruto, e ao tomar deste fruto, me tornar o próprio Criador, me tornar assim como Deus, porque foi essa a promessa da serpente, foi esse o sermão que a serpente deu. Então o que acontece? Própria homem e mulher resolveram então que se tornariam Deus, no lugar de Deus. E, ao fazer isso, nós temos aqui um grande dilema das nossas vidas. Por quê? Qual é o pecado que se dá, qual o nome que se dá ao pecado quando eu substituo Deus por algo criado? Qual é o nome desse pecado, irmãos? Quando eu, ao invés de dar adoração a Deus, dou adoração a algo criado no lugar de Deus. Qual é o nome que a Bíblia dá para esse pecado? Ao invés de adorar a Deus, eu adoro algo que foi criado e não o Criador. Qual é o nome desse pecado? Alguém? Não? Estou. Qual o nome deste pecado? Quando eu adoro a criatura ao invés do Criador. Isso é um grande pecado. Sim. Para mim é uma abominação. Sim, mas tem um nome específico que Deus, inclusive, coloca como um dos primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de ti. Então qual pecado é esse? Idolatria. Então a queda do homem tem tudo a ver com idolatria. Não foi um tombinho que eu levanto, sacudo a poeira e dou a volta por cima. A queda da humanidade não tem a ver com algo simples, mas tem a ver com algo gravíssimo, que imputou a mim e em você uma natureza de rapidamente adorarmos qualquer coisa que não seja Deus. Porque quando Deus resolve o problema da terra, que era sem forma e vazia, ou seja, não tinha forma nem conteúdo, e nos faz do pó da terra, vou repetir isso, conforme a imagem, ou seja, nos dando uma forma, mas esta imagem era conforme a semelhança, nos dando um conteúdo. Então nós temos forma e conteúdo, nós temos a imagem de Deus e somos a semelhança do Senhor. Nós temos um conteúdo já de largada, mas o inimigo entrou na conversa e nós acreditamos nele e começamos então agora, ao
termos essa imagem e semelhança, nós temos no nosso DNA, nós temos na nossa modus operandi, nós temos na nossa natureza a necessidade constante de estar sempre cheio deste conteúdo. De estar sempre se renovando e se preenchendo, porque Deus é infinito. Mas a forma que Ele nos deu nesta terra, enquanto o corpo, é finita. Como que eu faço, então? Por isso que os apóstolos e a palavra nos ensinam a andar em espírito, viver em espírito, pensar nas coisas do espírito, porque nestas coisas não há infinito. Nada pode barrar o agir do espírito quando nele eu estou. Mas, quando eu então paro de andar de focar nessa questão de conteúdo, mas me ocupo mais com a imagem, e quando eu falo da imagem, não é apenas uma imagem externa, mas a própria imagem, porque quando Adão e Eva então tomaram a decisão de virar as costas para Deus, e então entrarem na conversinha de comerem um fruto para se tornarem Deus, eles se colocaram na posição de Deus, dizendo, eu agora não preciso daquele que é o verdadeiro para decidir o que eu faço na minha vida, porque ele não queria que eu escolhesse o que é certo e errado. Agora eu já sei fazer juízo de valor, porque eu comi da árvore. Então agora eu já tenho juízo de valor. Eu não preciso mais dele. E Deus, sabendo de tudo isso, primeira coisa que nós podemos concluir é que o homem tão inteligente, tão capaz, tão dinamicamente capacitado, um cérebro avantajado, dando nome a tudo, botando tudo em ordem, passa a ter um déficit de inteligência. Porque a primeira coisa que ele faz é querer costurar uma cueca e uma cerola para Eva. E escolhe a pior árvore, figueira, que dentro da sua folha tem um leite que quando encosta na pele queima. De todas as árvores possíveis, ele escolhe a pior. E não satisfeito em mostrar a queda do seu QI, tem mais uma brilhante ideia. Vou me esconder. E se esconde com Eva e os dois fingem que são folhagem. Fazem cara literalmente de paisagem. Estamos aqui escondidos, como se Deus de nada soubesse. E quando Deus então vem, e Deus sabendo de tudo, porque Ele é onisciente, vem para o encontro dioturno, ou matinal, ou diário, que Ele tinha com o homem, e o homem falhou. Estavam no mesmo Deus local, no mesmo Deus horário, e cadê o homem? Cadê a humanidade? Deus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua Amém. Todos os dias nos procurando. Amém, Jesus. Onde nós estamos? Não satisfeito, Deus então se vê traído, se vê enganado, o homem lá não está, mas então Deus dá mais uma oportunidade e pergunta, onde você está? E não é que Deus não saiba a resposta quando Ele faz perguntas, mas é quando Ele quer facilitar o processo da confissão. Deus, eu já sei que você entrou por um caminho errado, vai demorar um pouquinho, vamos encurtar a conversa, vem logo para o meu lado, vem logo para cá, onde é que você está? E o homem nada. Aí quando chega diante de Deus, Deus já começa então a dando mais uma chance. Será por algum acaso? O que aconteceu? Não, é que eu ouvi o Senhor chegando e aí eu tive medo e me escondi. Medo? Esconder? Isso não existia no vocabulário do relacionamento dos dois. E aí Deus pergunta novamente, mas quem te fez saber que você estava nu? Aí o homem, ao invés de assumir logo a situação, ao invés de falar, não, olha, fiz fora do pinico, pisei na bola, não, foi a mulher que o Senhor me deu, ou seja, a culpa é tua, porque você não queria que eu fosse Deus e agora eu sou Deus igual a você. Agora eu comi da árvore errada e vamos falar de igual para igual, então. Deus vai para a mulher aprende rapidinho com o homem, culpa da serpente, e Deus então condena a serpente e fala da semente da mulher. A primeira menção do Evangelho de Jesus Cristo nesse versículo, da semente da mulher nascerá aquele que pisará na tua cabeça e vai te esmagar. Aleluia. Glória a Deus.
Você acha que você venceu, mas você só começou um processo de derrota. Porque eu sou o começo, eu sou o fim. Amém. Ninguém arrebatará a humanidade das minhas mãos, porque eu as criei e chamei pelo nome. Aleluia. Mas o homem, então, não compreendendo isso, vive agora uma vida buscando saciar este vazio onde ele precisa preencher com um conteúdo, e esse conteúdo só vem a partir do momento que ele adora, e essa adoração, enquanto não for a própria adoração ao Deus que é vivo, ele troca tudo isso por adoração a coisas criadas. Seu próprio ego, suas emoções, bens externos ou outras pessoas, ou enfim, qualquer outro fruto que sejam ofertados a ele. E Deus nos dá uma condição, através de Cristo Jesus, de transformar tudo isso e voltar a ter um coração que não era mais corrompido, porque o coração de Adão se corrompe a tal ponto que ele não é mais reconhecido, ele toma um desvio, ele escolhe a árvore errada. Então, a queda que nós tanto falamos em Gênesis não é um tombinho. E hoje, nós precisamos voltar a uma essência prática de um evangelho que fale, olha, a nossa natureza está corrompida, a nossa necessidade de adoração, que Jesus reafirma em Mateus, em João capítulo 4, meu Pai procura os verdadeiros adoradores. Porque todos nós temos a necessidade e fomos criados para adorar. Amém. Fomos criados para adorar. E o que é então adoração? A adoração não é quando eu canto, quando eu choro, quando eu esperneio, não, isso é tudo lindo, tudo maravilhoso, pode ser ferramentas para adorar, mas a adoração é quando eu resolvo não me tornar idólatra. Vamos colocar outros deuses diante do Senhor. Não adorar mais nada, nem ninguém. Nem mesmo as minhas vontades ou necessidades. Nem mesmo as questões que me afligem, que me ocupam mais a mente do que o próprio Deus. Que preocupam mais os meus pensamentos, que permeiam muito mais as minhas emoções, do que saber que Deus é bom, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é benigno, que a sua misericórdia dura para sempre e que Ele nunca me deixará faltar o pão. Amém. A quem eu estou adorando? Tenho compreensão de que Jesus veio para mudar a minha natureza e que eu agora não preciso continuar a comer dessa árvore, continuando assim a praticar essa idolatria. E o primeiro versículo que Deus dá como lei e mandamento para o seu povo, em Êxodo 20, versículo 1, não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens daquilo que está no céu, na terra, ou embaixo do céu, ou embaixo da terra, enfim. Está lá o texto, você pode ler. Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Deus está falando isso para o povo que se chama pelo seu nome. Deus não está falando isso para outros povos. Uau! Por que será? O que nós temos compreendido, será que eu tenho adorado a liturgia? Talvez eu tenha adorado a religião. Talvez eu estou adorando a proforma e todo como é que diríamos, a roupa ou a roupagem, né, da linguagem, da maneira, os filactérios. Nossa, nós não somos fariseus como filactérios, não. Os nossos são diferentes. Infelizmente. Eu acho que os fariseus, hoje em dia, pensando, eles tinham uma grande vantagem, porque você olhava para eles e já sabia o que estava acontecendo. E nós, que quando olham para nós, será que sabem o que está acontecendo? Ou a gente mascara? Ou a gente mascara a idolatria? Não, eu estou cheio de problema na minha casa, eu estou cheio de problema de relacionamento, eu ainda tenho coisas ocultas, mas não, na igreja todo mundo bate palma, oh, o obreiro, o pastor, o presbítero, a irmã ungida, glória a Deus, está tudo bem. Até quando?
Até quando eu vou viver uma idolatria onde a imagem é mais importante do que o conteúdo? Onde a minha terra pode não estar mais sem forma, porque eu pus uma forma nela, mas continua vazia. E o Espírito Santo continua pairando. Deixa eu entrar. Deixa eu mudar essa história. Para de se enganar. Para de fingir, porque a Deus não se engana. O que de fato é mais importante a nós? Temos corrido para a árvore correta ou viramos as costas, deixamos Deus esperando e Ele mesmo sim, sendo traído e enganado, ainda indo atrás do homem, o homem ainda jogando a culpa nele, Ele não nos largou. Uau! Ele não nos abandona. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Ele não nos abandona. Tu és santo, Tu és maravilhoso. Nós te adoramos. Oh, Jesus, obrigado. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Espírito do vivo Deus. Obrigado. Obrigada, Senhor Jesus. Que honra saber que o Senhor não nos abandona. Ainda que viremos as costas, ainda que não temos esse encontro diário que o Senhor tanto anseia. E o Senhor, na sua justiça e misericórdia, o Senhor precisava cumprir a sua própria palavra e a sua ira veio sobre Jesus naquela cruz. Cumpriu-se o que foi dito, a morte foi findada ali, porque de fato houve morte. O homem começou a viver por si e para si. E hoje nós temos a opção de, depois da cruz, ser transformados. Amém. Nos levantar e não viver mais na queda. Não vivermos mais num engano de adorarmos a nós mesmos. De adorarmos coisas criadas ao invés do Criador. E podemos ver isso na história de um homem que também está em Gênesis, no capítulo 39, onde José, no versículo 1 em diante, diz assim, Gênesis 39, 1 em diante, e José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão de ismaelitas que o tinham levado para lá. José, filho de uma família, o até então caçulinha, depois dele, se não me engano, foi Benjamim. Foi esse, irmão, o último. Mais novo. O mais novo, né? O caçula, né? Mas antes dele, de Benjamim, era José, e José era paparicado, o pai não tinha medo de mostrar sua predileção, ele não tinha nenhuma noção também, andava com a jaqueta Gap da hora, os irmãos ali com aquele uniforme rasgado, e depois ele ia dormir e sonhava, e pior, contava o sonho, e aí depois dormia de novo e contava de novo outro sonho, e só piorava a situação. E os irmãos, quando encontraram, falaram, é a chance que temos de nos livrar dessa encrenca, vamos matar, e venderam. E quando venderam, a Bíblia diz que não existe nenhuma semente que quando não for enterrada na terra, não morra para que depois não venha florescer. Amém. E José foi lançado numa cova. Naquela cova começou um processo de tratamento de José, de ele morrer para o seu orgulho e para a idolatria que ele tinha, de seu queridinho. E de até mesmo adorar as promessas de Deus na sua vida, ao ponto de não ter sabedoria de como se relacionar com as pessoas que Deus havia colocado na vida dele. E aí então, ele vai, é vendido como escravo, vai parar na casa de um homem chamado Potifar, e a Bíblia diz no versículo 2, e o Senhor estava com José. Como assim? O cara largado, exilado, vendido, mas Deus estava com ele. Amém. Aleluia. E Potifar, um homem que está ali vendo, no versículo 3, vendo, pois, o seu senhor, o Potifar, que Deus, o Senhor, estava com ele,
e tudo que fazia prosperava, José achou graça aos olhos de Potifar e serviu ele na sua casa, e entregou tudo que tinha na mão de José. E aconteceu que desde que eles puseram José sobre a sua casa, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre ele e tudo que tinha na casa e no campo. Potifar, então, também um idólatra, porque percebendo que Deus abençoava José, não teve temor a Deus, mas quis se aproveitar da situação. E foi ricamente abençoado por conta da obra de Deus em José. E José podia pensar, mas cadê o Deus? Cadê tudo aquilo? Mas o Senhor era com ele. E aconteceu que a Patifa, quer dizer, a mulher de Potifar, né, bateu os olhos nele, viu esse cara aqui, é diferente, né? Eu não sei aqui qual a idade que ela devia ter, mas ele novinho, 17 anos, sangue novo, cresceu os olhos para cima do menino, já sabemos da história, ela mente, ele é jogado na prisão, e aí então, quando ele é lançado no cárcere, versículo 20, e o Senhor de José o tomou, o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, assim esteve ele na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graças aos olhos do carcereiro. De tal maneira que ele se tornou gerente da prisão. E aí, uma coisa que chamou muita atenção nesse texto, que antes de encerrarmos, no versículo 11, a mulher havia tentado algumas vezes, e no versículo 11 aconteceu isso aqui. Sucedeu num certo dia, que quando José veio a casa para fazer o seu serviço, não sei o porquê, nenhum dos homens estavam na casa, nenhum dos servos estava lá. E a mulher foi, pegou na sua roupa, disse, deita comigo, e ele aconteceu que vendo, a fugiu. Mas, desculpe, um pouquinho antes, no versículo 9, José dizia, não há ninguém maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti, porque você é mulher dele, falando de Potifar. Como, pois, eu faria tamanha maldade, e olha a consciência de José, como eu pecaria contra quem, irmãos? Versículo 9. Contra Deus. Contra Deus. Então aqui José tinha a opção das duas árvores. Ele podia falar, é agora que eu me vingo desse Potifar. É agora que esse miserável vai ver quantos paus faz uma canoa. É agora que eu pego a mulher dele e pronto, vou tirar sal na cara dele. Me usurpou esse tempo todo, me fez, estou escravo aqui, fica me sugando, toda a bênção de Deus é para ele. Deus me usa para abençoar, é agora, é o troco. Não vou pecar. Não vou ser idólatra. Não vou fazer o que eu penso que eu posso e ir contra o meu Deus que falou que eu não posso. Uau! Por isso, ele é o referencial e salvou o mundo da época. Não foi só o Egito, ele salvou o mundo da época. E o Egito se tornou o que foi por conta de José, que todas as terras foram vendidas, inclusive da Europa, em várias, não sei se navegações, mas homens e tropas foram enviadas para tomarem posse das terras que foram entregues ao Egito por conta de comida. E foi José que comprou tudo isso. A civilização existe, uma parte ali da Europa. Eu estive particularmente no Rio Tejo, Baixo Tejo, conheci ali, Ribatejo, como dizem, conheci um pouco da história dos fenícios que vieram, das pessoas que vieram ali para tomarem conta da terra que tinha sido vendida ao Egito. Na ocasião, porque não havia comida. Pergunta que fazemos hoje. Temos sido idólatras? Temos comido da árvore certa? Será que compreendemos a extensão do que foi a queda no Éden? Ou a gente vive de tombinho em tombinho achando que está tudo bem?
Porque não foi um tombo, foi uma queda. Que marcou a nossa eternidade. E que Jesus morreu para restaurar. Aleluia, Jesus. Então que tenhamos essa clareza, tenhamos essa consciência. E não nos permitamos enganar por um ser criado ou por coisas que Deus criou para roubarem o nosso coração. E deturparem, que entreguemos a Deus a verdadeira adoração, que é não deixar que nada tome o lugar dele. Amém. Dentro de nós. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai, nós cremos que a Tua palavra está liberada sobre as nossas vidas. Aleluia. E nós queremos, Senhor, nessa tarde te pedir perdão. E a começar de mim, de toda idolatria, Senhor. De tudo aquilo que eu coloquei em atenção, em motivação, em busca ou em primeiro lugar, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, eu te peço perdão. Tua palavra diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. E, Senhor, nessa tarde eu declaro em nome de Jesus que todos os falsos deuses, tudo aquilo que roubava a atenção, tudo aquilo que roubava a energia, o esforço, tudo aquilo que busquei, Senhor, eu gastava todas as minhas condições, emoções, e que não era a Tua presença, eu peço-te perdão e declaro falência essas coisas agora. E eu declaro, o Senhor é o grande eu sou. Aleluia. O Senhor é, ó Pai, tudo aquilo que eu preciso. O Senhor é o conteúdo da forma vazia que eu estava. O Senhor é, ó Deus, nessa terra que era sem forma e vazia e me tornou imagem e semelhança. Aleluia. Obrigado, Senhor, por me dar uma forma e me dar conteúdo. E este conteúdo é o Senhor, é a Tua própria vida. É a árvore da vida, Jesus Cristo. Obrigado. Aleluia. Que eu e meus irmãos e irmãs nesta tarde possamos voltar Senhor, e refazer se estava caído o altar da adoração. Se ainda estava, Senhor, meio que despencando. Nós queremos nesta tarde declarar que estamos aqui para te adorar. Amém. Que te buscamos, te amamos acima de tudo e qualquer coisa. Aleluia. E contamos somente com a ação do Teu Espírito Santo, porque nós de nós mesmos nada podemos. Mas é o Espírito Santo que habita em nós. Senhor, que encontremos a saciedade na Tua presença. Amém. Que possamos, Senhor, nos saciar somente contigo. Que possamos, Senhor, estar plenos somente contigo. Em nome de Jesus. E que todo discurso e pregação de serpente, que toda mentira do diabo, toda a raiz que foi plantada, toda a erva daninha que talvez esteja nesse jardim, pelo poder e misericórdia do Teu Espírito Santo, nós repreendemos agora e arrancamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, que vamos lavrar e guardar o Teu jardim em nós. Para a glória do Teu nome. Senhor. Aleluia. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos e irmãs. Amém. E que, Senhor, possamos cada um de nós derrubar todo e qualquer poste ídolo e levantar somente o nome de Jesus. Amém. Para a glória e honra do Teu nome. Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Deus te abençoe e até a semana que vem.